Fala galera, tudo bem? Vamos para mais uma questão do vestibular da UFSC 2022. É a questão número 32, acompanhe a leitura. Vige desde o final de 2019 a nova definição de mol, estabelecida por diversas entidades normatizadoras, incluindo a União Internacional de Química Pura e Aplicada, IUPAC. A definição atual estabelece que o mol é a unidade do Sistema Internacional de Unidades para a quantidade de substância, bacana, né? E que um mol contém 6,022, 140,76, 10 a 23 unidades elementares. Bem, tem duas informações que eu queria retificar aqui nesse texto, que isso não vai influenciar na resolução da questão, mas não custa nada divulgar a informação adequada. A primeira é que o texto trata que é do final de 2019. Esse material foi publicado pela Sociedade Brasileira de Química, em parceria com a Sociedade Portuguesa de Química, de tradução das normas oficiais, tradução do inglês para o português. E esse material é do ano de 2018, não 2019, tá bom? O outro detalhe é quanto ao valor. Lógico que para efeito prático a gente calcula 6,022. Acabou. Mas a informação também não está legal. O valor adequado tem uma pequena divergência aqui no final, tá bom? Mas isso não interfere na resolução da questão. É apenas uma questão informativa, um detalhe meramente informativo. Só para atualizar aqui. Vamos lá. Vamos então agora fazer a resolução da questão em si. Primeiro item, diz assim: em uma garrafa fechada contendo 500 gramas de água pura, haverá redução do número de mols de moléculas de água se a garrafa for resfriada de 25 graus Celsius para menos 10 graus Celsius. Vamos ficar atento para um detalhe, é que se houver resfriamento, não vai mudar a quantidade de substância. A quantidade de mol vai permanecer a mesma, ou seja, o item 1 está falso, está errado. Item 2. Em uma reação química que gere produtos, então ele está querendo dizer que a reação se processou, tinha reagentes originando os produtos. O número de mol de moléculas de reagente não é alterado, pois há conservação de matéria na transformação química. É verdade que há conservação de matéria, a quantidade de massa que tem no início vai ser igual à quantidade de massa que tem no final. Porém, se a reação avançou para a formação de produtos, é sinal que houve consumo dos reagentes. Se houve consumo de reagentes, a massa não se manteve inalterada. Lógico que a massa sofreu alteração. O item 2 também é falso. Item 4, vamos lá. A quantidade de energia absoluta requerida para levar a ebulição, ou seja, levar até a temperatura de ebulição, 1 mol de água pura é superior à quantidade requerida para elevar a ebulição 2,010 a menos 3 mol de água pura, considerando-se condições idênticas de pressão e de temperatura inicial. É óbvio que esse item está correto. Sabe por quê? Porque quanto maior a quantidade de água, maior a necessidade de energia para promover o aquecimento até a temperatura de ebulição. Então o item 4 é verdadeiro. Vamos ver o item 8? Em uma moeda formada por uma mistura de massas iguais de cobre e níquel, 50% de massa de cada elemento, o número de mol de cobre é igual ao número de mol de níquel. Vamos ficar atento para um detalhe aqui. Rapidinho. Ele está falando que a quantidade de mol dos dois metais é a mesma. Mas olha lá, a quantidade de massa é a mesma, mas a quantidade de mol não. Como é que a gente calcula a quantidade de mol? Vamos relembrar? A quantidade em mol é calculada assim, olha, a massa sobre a massa molar do material. É a massa sobre a massa molar. Isso quer dizer que quanto menor for a massa molar, maior vai ser a quantidade de mol se a massa for a mesma. Comparando, a massa do cobre é um pouco maior do que a massa do níquel. Bom, se a massa do níquel é menor, a quantidade em mol de níquel vai ser maior. Portanto, as quantidades em mol não serão iguais. O item 8 está errado. Item 16. Se 10 gramas de cloreto de sódio, NaCl ou sal de cozinha, cloreto de sódio, forem completamente dissolvidos em água pura, será formada uma solução na qual o número de mols de um sódio será igual ao número de mols de um cloreto. Olha lá, como a fórmula do sal é 1 cátion sódio para 1 ânion cloreto, quando houver a dissociação, a quantidade de mols realmente vai ser igual para os dois íons. Então, o item 16 está correto. Essa questão 32, prova 2022 da UFSC de Química, tem dois itens corretos, item 4 e item 16. A resposta é a soma total 20. Gente,
Bons estudos e até a próxima questão resolvida. Um grande abraço.